É momento de reflexão. Louvado seja o Senhor. A nossa reflexão deste dia é a dívida impagável, ou a dívida que não podemos pagar. Este é o título. A Bíblia narra a história de um certo homem que plantou em sua vinha ou em sua fazenda e colheu muitos frutos. E ele se orgulhou daquilo, do bastante que ele tinha. E ele disse: alma, descansa e folga, porque tu tem muito para muitos dias. Mas naquela noite o Senhor disse àquele homem: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tu tens preparado? Para quem será? Assim é o homem que confia nas riquezas. Morre e não tem como se apresentar a Deus, porque confiou nas suas riquezas, não confiou em Deus. Em Salmo 49, versículos 6 a 10, diz o seguinte: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Para que vivam para sempre e não vejam corrupção, porque ele vê que os sábios morrem, perecem igualmente tanto o louco como bruto, como brutal, e deixam a outros os seus bens. Todos os homens aqui passam, morrem e deixam a outros os seus bens. Assim é infeliz o homem que confia nas suas riquezas. A riqueza aqui pode comprar tudo nessa terra, mas não pode comprar o resgate do seu irmão, pois o resgate da sua vida é caríssima e não pode ser comprado com coisas ou objetos perecíveis. Em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 19 a 24, diz assim: porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ora, o homem que confia nas suas riquezas e acha que pode comprar tudo porque tem muito patrimônio, tem muitos bens aqui nessa terra, não esqueça-se que as suas riquezas não podem comprar a salvação, nem pode comprar a eternidade da alma, nem remir o seu corpo para ressuscitar para sempre. O homem com as suas riquezas não pode comprar a eternidade da sua alma, nem ressuscitar o seu corpo. Ele depende do sacrifício puro e vicário de Cristo. Somente o sangue de Jesus que foi derramado, o sangue do homem santo, justo e imaculado que foi derramado no madeiro, pode nos justificar dos nossos pecados e pode nos dar a eternidade e pode nos ressuscitar no tempo apropriado, que Deus assim o determinou. Louvado seja Deus. Porque Jesus, ele derramou a sua alma no madeiro. Por que que as pessoas, muita gente
se acham agredidas. Muita gente não gostam da mensagem da cruz, porque a cruz confronta o homem, confronta o seu pecado, confronta o nosso pecado. Porque Jesus remiu a nossa alma na cruz, derramando o seu sangue por nós. Não é que a cruz pode fazer alguma coisa, mas é o sacrifício de Jesus que foi feito na cruz. Porque Jesus foi pendurado no madeiro e derramou o seu sangue para nos dar o direito de vida eterna. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É o que lemos em Hebreus, no capítulo 9, versículo 22. Porque sem derramamento de sangue não há remissão. Jesus se deu na cruz por nós para nos remir. Então a nossa redenção é caríssima. A nossa redenção não foi comprado nem com prata, nem com ouro, nem com rubis, nem com pedras preciosas, nem com metais preciosos, porque todos esses metais são corruptíveis e não pode comprar a redenção de uma única alma. Porque a nossa redenção é caríssima. Antes todos os tesouros do mundo se esgotariam. Uma alma vale mais do que todas as riquezas e todos os tesouros dessa terra. A nossa redenção é caríssima e custou o preço de sangue e o sangue justo de Jesus. O único homem justo nessa terra que morreu e ressuscitou para nos dar o direito de vida eterna chama-se Jesus. Ele ressuscitou e já levou as primícias consigo para apresentar a Deus. Jesus não entrou em um templo, em um tabernáculo feito por mão de homens. Jesus entrou no tabernáculo criado por ele mesmo no céu para apresentar-se a Deus por nós. Jesus está escrito aqui em Hebreus, no capítulo 9, versículo 24, porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos de homens, ou por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Jesus entrou no céu para comparecer por nós diante da face de Deus, para nos garantir a eternidade. Foi obrigado Jesus morrer. Jesus se obrigou a morrer por nós pelo seu amor. Ele se obrigou a si mesmo pelo tanto do amor com que ele nos amou. Ele morreu, ele doou o seu sangue, verteu sangue e água. A última gota de sangue e água do seu corpo foi vertida por nós ali naquele madeiro, na hora do sacrifício da tarde, às 3 da tarde, Jesus morreu. Jesus morreu às 3 da tarde, na hora do sacrifício da tarde, para remir a nossa alma, pois a redenção da nossa alma é caríssima. Não foi com ouro, nem com prata, nem com pedras preciosas, nem com metais preciosos que o Senhor nos remiu. Ele nos remiu com o seu próprio sangue. Ele deu o seu sangue. Como que Jesus nos amou? Ele nos amou não poupando nada, nem a sua própria vida. Ele doou até a sua vida para nos resgatar. Então a mensagem da cruz, ela confronta o homem, porque sem cruz não há salvação, sem a cruz de Cristo não há salvação. Ela confronta o homem, porque o único caminho que pode salvar, que pode justificar o homem, chama-se Jesus. E Jesus, ele subiu no alto do madeiro para nos comprar com o seu próprio sangue. Quanto você vale? Você vale o sangue de Jesus. E se não tiver a marca do sangue de Jesus, esse tal não é dele. Precisa da marca do sangue de Jesus para entrar no céu. Caso contrário, toda a humanidade está perdida. Caso contrário, sem o sacrifício de Cristo, todos estão perdidos. Sem Cristo, o homem está perdido. Em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 13 a 15, diz o seguinte: 13 diz assim: e
quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, ainda mesmo nós mortos em pecados, na incircuncisão da carne e dos pecados que cometemos, Jesus mesmo assim nos amou e nos vivificou, perdoando nós de todas as nossas ofensas. E havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando na cruz. Olha que todo homem tem uma cédula de dívida perante Deus, porque todo homem é pecador, todo homem é impuro e precisa da purificação de Cristo. Todos os homens são pecadores e precisam da purificação de Cristo. Então todos os homens têm uma dívida eterna com Deus. Mas essa dívida poderá ser paga, não por nós, mas por Cristo, quando reconhecemos o que Jesus fez na cruz por nós. Quando reconhecemos que Jesus tomou a nossa dívida, cravou na cruz, tomou a nossa cédula de dívida e cravou na cruz. Havendo riscado a cédula de dívida, nós tínhamos uma cédula de dívida para com Deus impagável. A nossa dívida é impagável. Não podemos pagar com nossos méritos, com as nossas bondades, com as nossas justiças, porque as nossas justiças são como trapo de imundície perante Deus. Assim diz Isaías capítulo 64, versículo 6. As nossas justiças são como trapo de imundície perante Deus. Não temos justiça. Somos pecadores, dependemos da justiça de Cristo. A cruz confronta o homem. Ou você aceita a mensagem da cruz, ou aceitamos a mensagem da cruz, ou estamos perdidos, destinados ao inferno. Só a cruz de Cristo pode libertar o homem, pode pagar a dívida. Jesus pegou a nossa dívida, a cédula de dívida que nos era contrária nas ordenanças de Deus, ele rasgou e cravou na cruz. Jesus naquele momento não estava pagando nada a Satanás. Satanás não tem como exigir nada de Deus. Jesus estava pagando a justiça de Deus. Perante o próprio Deus, Jesus pagou a justiça. Todas as ordenanças de justiça que estavam na lei de Deus foi cumprida no sacrifício de Cristo. No sacrifício de Jesus Cristo, ele cumpriu todas as justiças de Deus, cumpriu todas as exigências da lei e então cravou a nossa dívida na cruz e pagou completamente. A qual de alguma maneira, a cédula de dívida de alguma maneira nos era contrária e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Jesus cravou a nossa dívida na cruz do Calvário. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Jesus triunfou em si mesmo, o triunfo de Deus em Jesus. Ele despojou os principados, as potestades, os demônios, Satanás com todos os seus demônios, que tinha as almas dos homens aprisionados pela justiça de Deus. As almas dos homens estão condenadas ao inferno pela justiça de Deus. Mas Jesus então cumpriu a justiça de Deus. Jesus então cumpriu as exigências da justiça de Deus na lei. Jesus cumpriu. E cravou na cruz, e despojou os principados, envergonhou os principados, e expôs ao vitupério, à vergonha, ao desprezo. Jesus expôs Satanás com todos os seus demônios, ao desprezo, à vergonha, ao vitupério, ao desprezo, à vergonha. Jesus expôs
Satanás com todo o seu demônio a vergonha, porque Jesus cumpriu toda a justiça de Deus por nós. Ele pagou a nossa dívida. O preço foi pago e o preço é caríssimo, pois nenhum dos nossos bens pode remir ao nosso irmão ou pode remir a nossa alma. Antes todo o dinheiro do mundo se esgotaria. Você que é rico, não confie na sua riqueza. Você que é afortunado, que tem muitos patrimônios, que tem muitos bens. Olha, se você morrer hoje confiando na sua riqueza, você vai para o inferno. Mas se você morrer hoje entregando a sua vida a Cristo, recebendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você vai para o céu. Não é que a riqueza condena, mas o rico avarento que confia em sua riqueza, que é soberbo e que não está nem aí para o seu irmão e que não está nem aí para o sacrifício de Cristo, se ele morrer dessa forma, ele vai para o inferno com certeza. A Bíblia nos diz sobre isso. Mas se ele morrer confiando no sacrifício de Cristo, que foi feito no madeiro, na cruz do Calvário, suspendido, Jesus foi suspendido no madeiro para libertar o homem, para pagar a dívida impagável, para cumprir a exigência de Deus. Ele cumpriu toda a exigência de Deus, Jesus cumpriu. E então agora temos acesso a Deus pelo o véu de Cristo, pelo véu que é a sua carne, pelo seu sangue que foi derramado. Entrando pelo sacrifício de Cristo, temos direito de vida eterna, porque ele entrou no Santo do Santo para apresentar nós a Deus. Jesus apresentou o seu sacrifício a Deus em nosso favor. Todo aquele que confia em Cristo, no seu sacrifício, ele tem o favor de Deus. E então a sua dívida é paga, a sua dívida é completamente quitada, a sua dívida é completamente satisfeita. A sua dívida é completamente rasgada. A sua cédula de dívida é rasgada e cravada na cruz. Jesus pagou o alto preço. Quanto você vale? Você vale o sangue de Jesus. Qual o preço que foi pago pela sua vida? Foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Jesus pagou a sua vida, o seu resgate com o seu próprio sangue. Quanto Jesus nos amou, ele nos amou dando a sua própria vida. O amor de Deus, que a língua portuguesa não pode explicar, é dessa forma, é não negando a nada, é não tendo nada de reserva, é dando até a vida. Este é o amor de Deus. O amor de Deus com que Deus nos amou foi dando a vida. A vida. Confie em Jesus. Não confie nas suas posses, não confie nas suas riquezas, não confie nos seus patrimônios, não confie na sua fortuna, não confie no ouro, não confie no dólar, não confie nas pedras preciosas, não confie na prata, não confie no diamante ou no rubi, não confie em nada disso, tudo isso é perecível, só o que vale é o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus pode nos resgatar. Louvado seja Deus, pois a nossa redenção é caríssima. Antes todo o dinheiro da terra se esgotaria. Ninguém pode remir a sua alma. A remissão da alma é só pelo sangue de Jesus. Confie em Cristo. Confie no sangue e receba a vida eterna. Diga assim: Senhor Jesus, eu confio em Ti, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Quero pôr a minha confiança em Ti, no Teu sacrifício, como pagamento total pela minha dívida perante Ti. A minha dívida eterna eu entrego em Tuas mãos. Rasga a minha dívida, Senhor. Eu te peço, ó grandioso Deus, eu te peço em o nome de Jesus. E então o seu nome será escrito no livro da vida. Receba a salvação que é oferecida por Cristo. Que Deus nos ampare e nos abençoe e possamos compreender a mensagem do Evangelho. O único caminho é Jesus.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo disse, João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Romanos 3,10. As nossas justiças, não há nenhum justo sequer, as nossas justiças são como trapo de imundície. Isaías 64, versículo 6. As nossas justiças são como trapo de imundície, não tem nenhum justo sequer na terra. Todos dependem da justiça de Deus. Maria depende da justiça de Deus. Paulo depende da justiça de Deus. João depende da justiça de Deus. Os apóstolos dependem da justiça de Deus. Eu dependo da justiça de Deus. Você que me ouve depende da justiça de Deus. Sem a justiça de Deus, todos estão perdidos. Louvado seja Deus. Receba Jesus e viva para sempre na presença do Senhor. Amém. Que Deus nos ampare. Amém.